Muito bem, vamos iniciar agora a aula sobre números decimais. Vamos ver o que nós vamos aprender aqui nessa aula. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas de números decimais. Estabelecer as relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-las a pontos na reta numérica. Beleza. Vamos lá então, vamos começar aqui definindo fração decimal. O que é uma fração decimal? Então eu vou ter aqui o seguinte, ó. Fração decimal é toda fração em que o denominador é uma potência de 10 com um expoente natural. O que isso quer dizer? Eu vou colocar um exemplo para ficar melhor. Nós temos aqui os exemplos aqui de frações decimal. Ele disse ali na definição que o denominador, né, o que fica embaixo, tem que ser o quê? Vou botar aqui, tem que ser uma potência de 10, né? Tá aqui, ó. Potência de 10. Então, olha aqui esses exemplos aqui, ó. Aqui o número o denominador é 10, né? Isso, então é uma potência de 10. Na segunda fração aqui, ó, 5 centésimos também é uma potência de 10. Porque o 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10, não é isso? 10 vezes 10 não é 10 ao quadrado? Então aqui, por exemplo, ó, o 5 centavos é a mesma coisa que 5 elevado a 10 ao quadrado, ou seja, uma potência de 10. E o terceiro exemplo a gente tem aqui, ó, 7 milésimos, né? Aqui, ó, ou 7 mil-avos, que quer dizer o seguinte: 7, vamos botar na forma de potência aí, vai ser 10 elevado a 3, não é isso? Opa, deixa eu só corrigir aqui. 10 elevado a 3. Por quê? Porque tem 3 zeros, não é isso? Então a potência é elevada a 3, beleza? Então tá aí, fração decimal, sempre que você vê essa palavrinha fração decimal, é porque o denominador, né, lá embaixo, é uma potência de 10. Ou seja, é um número que começa com 1 e continua com 0, certo? Então pode ter infinitos zeros aí. Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Isso definir a fração decimal é importante para a gente entender sobre números decimais. Agora a gente começa com os números decimais. E o que são números decimais? Opa, só corrigir aqui. Então nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Números decimais é um outro modo de representar as frações, né, utilizando vírgula. Então, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Eu vou pegar aqui um conjunto de regras para a gente ver como é que funciona números decimais. Ó. Primeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a representação logo aqui. E essa aqui é a representação. Ó. Por exemplo, eu vou ter um número aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó, 5,28, certo? Então tá aí um exemplo aí de um número decimal. Qual que é a regrinha aqui? Nós colocamos uma vírgula para separar a unidade inteira das partes de unidade. Então nós temos o seguinte, ó. Nesse esqueminha aqui, eu tenho uma vírgula, né? Onde eu vou estar separando. De um lado vai estar a parte inteira, né, que é o número que a gente já está acostumado, que são os números naturais e os números inteiros. E depois da vírgula, ou seja, do lado direito ali da vírgula, nós vamos ter a parte decimal, né? A parte que representam a parte da fração. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, 5,28, o 5 vai representar aqui a unidade, né? Então aqui a ordem aqui vai ser a unidade. E o 28 vai ser o 2 vai representar os décimos e o 8 vai representar o centésimo. Sendo que quando a gente aprendeu lá os algarismos, a gente viu lá que nós temos primeiro a unidade, depois a dezena, a centena e assim diante, não é isso? Sendo que a cada pulo aqui da ordem aumenta quanto? Representa a multiplicação por 10, não é isso? No caso aqui da parte decimal, vai representar o que? A divisão por 10. Ok? Então é por isso que nós temos aqui, ó, a parte decimal representada por... O décimo representa um décimo, né? O centésimo representa aqui, ó, um centavos, né? Ou um centésimo. O milésimo, um mil-avos e assim diante. Ó, observa aqui, ó, que tá o que? Tá sempre acrescentando um zero, né? No finalzinho ali.
Então aqui tem um zero, aqui tem dois zeros, aqui três zeros, aqui 4 zeros e assim diante, beleza? Bom, feito assim a definição do que é o número decimal é o que? Sempre que aparecer uma vírgula, então, e tem número à direita da vírgula, então é o número decimal, não é isso? A gente vai ver como que a gente faz a leitura aí, ó. E aí tem um outro exemplo ali, ó. 5,254, né? Eu colocando aqui no esquema vai ficar assim, ó. Deixa eu só organizar aqui. Vai ficar 5,254, certo? Como é que eu vou fazer a leitura? A leitura vai ser 5 unidades. Vou botar aqui, ó. 5 unidades. E o que mais? 2 décimos. Então tá aqui, ó. 2 décimos. Opa. O próximo, 5 centésimos. 5 centésimos e 4 milésimos. Então essa vai ser a forma de eu ler um número decimal, tá? Sempre utilizando aqui, ó, o número acompanhado da sua ordem, beleza? 5 unidades, 2 décimos, 5 centésimos e 4 milésimos. Ok, agora vamos seguir aqui com a parte de transformação. Como que eu vou pegar um número que é decimal e transformar para uma fração e vice-versa? Vamos começar aqui com número decimal para uma fração. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Ó, no exemplo aqui, a gente tem 0,097. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai contar o número de casas que eu tenho depois da vírgula. Aqui no caso aqui eu tenho 3 casas, é isso? Tenho 3 casas depois da vírgula. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o número que está aparecendo. No caso aqui é 27, não é isso? Perdão, 97. 97. E aí, ó, eu vou colocar ele na forma de fração. Sendo que eu vou colocar o 1, não é isso? E aí eu vou completar com zeros de acordo com a quantidade de casas que eu tenho lá no número decimal. No caso aqui eu tenho 3 casas. Então eu vou completar com 3 zeros. Aí, ó. 3. Opa. Hoje aqui. 3 zeros. Tá aí a minha fração, ok? Bom, vamos fazer novamente aqui, ó, com a letra B aqui, ó. Letra B aparece um inteiro, né? 5 e a parte decimal ali nós temos lá 6 décimos e 9 centésimos. O que a gente vai fazer aqui? Conta o número de casas. Aqui eu vou ter 2 casas depois da vírgula, não é isso? E aí então eu vou pegar todo o número sem a vírgula. Vai ficar aqui do lado 569. Colocar na forma de fração. Eu coloco um zero. E vou colocar a quantidade de zeros de acordo com o número de casas, que vão ser 2 zeros. Eu tenho 2 zeros. E aí ficou 569 centésimos, não é isso? Ou 569 centavos. Bom, tá aí a transformação de decimal para fração. Agora nós vamos ver o inverso. O inverso a gente vai ter aí, ó. Transforma as frações decimal em números decimais. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar a forma anterior, a inversa, né? Ao contrário, como é que a gente vai fazer isso? Olha aqui. Aqui eu tenho 81 sobre 10 mil avos, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador, vai ficar 81. E aí, olha só, eu vou contar o número de casas. Quantas casas que eu tenho aí? Tenho 4 casas. É isso? Perdão. 4 zeros. Deixa eu corrigir aqui. Então eu vou ter 4 zeros. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó.
Vou considerar que a vírgula esteja aqui, ó, depois do 1, certo? É porque é o número, a parte inteira, né? Isso. A parte decimal vem depois. Ali, como eu não tenho nenhum decimal, então a vírgula vem depois do 1. E aí eu vou pular 4 casas. Por quê? Porque eu tenho 4 zeros. Então vai ficar aqui, ó. Eu vou pular aqui uma, depois 2. A parte que não tem, como eu ainda tenho que contar mais 2 casas, eu vou completar com 0. Então aqui vai 3, mais uma, 4. Deixa eu melhorar esse 0 aqui. 4. Deu 4 casas, eu coloco a vírgula. E aqui eu coloco um 0, né, antes da vírgula. Então tá aí, o resultado então vai ser 0,0081. Beleza? Vamos fazer novamente aqui, ó, com o exemplo de baixo. Eu tenho quantos zeros aqui agora? Eu tenho 3 zeros. E aí eu vou colocar o número 4.287. Vou considerar que a vírgula está aqui no final, né? Isso, na parte da unidade. E aí eu vou pular o quê? 3 casas. Então vai ser 1, 2, 3. Coloca a vírgula aqui. Então aqui eu pulei 3 casas. Como é que vai ficar aí? Vai ficar 4,287. Beleza? Bom, então é isso aí. Seguindo o baile aqui, nós vamos ter a taxa percentual ou taxa percentual. Por quê? Porque o porcento, ele nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Não é isso? Então ele diz aqui, ó, as frações centesimais vem de 100, não é isso? Pode ser representado na forma de taxa percentual. Ou seja, criar um símbolo para representar a fração que tem o denominador 100. Né, as frações centesimais. E aí eu tenho um exemplo aqui, ó. 7 centavos vai representar 7%, né? Lembrando lá que eu expliquei que o por, a preposição por quer dizer divisão, não é isso? Então, por, sempre que você vê na matemática o por, então você traduz como sendo divisão, né? Ou razão. Então é a divisão de 7 por 100. Então, 7%. O cento quer dizer o 100, beleza? 30 centavos vai representar 30% e 115 centavos vai representar 115%, beleza? Ok, e agora a gente vai fazer a parte de comparação. Vou comparar os números decimais. Então aqui tem um exemplo, ó. Qual número decimal é maior? 0,197 ou 0,0985, é isso? 0,0985. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro passo vai ser igualar as casas decimais. Então eu tenho, por exemplo, aqui o 0,197. Ele tem quantas casas depois da vírgula? Ele tem 3 casas, não é isso? 3 casas. E o segundo número tem quantas casas? Tem 4 casas. Então eu vou precisar sempre igualar ao maior número de casas, no caso 4. Então eu vou pegar o primeiro número para igualar com 4 casas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou completar com 0 aqui, ó, no final. Então aqui agora deu 4 casas, não é isso? Então eu tenho 0,109, agora deu 1970, não é isso? E o segundo número eu só repito, porque ele já está igualado lá com as 4 casas. Beleza? Fiz isso, agora eu elimino a vírgula, considero só o número inteiro. Então o primeiro aqui vai ser 1970 e o segundo aqui vai ser 985. Agora eu faço a comparação. Qual o número que é maior? 1970 ou 985? 1970, não é isso? Então o símbolo aqui vai ser isso aqui, ó, né? O maior que, né? Lembra que a dica do maior que e menor que é você pegar aqui, ó, faz um tracinho aqui, outro tracinho aqui. Esse símbolo aqui lembra um 7. Esse aqui, né, lembra um 4. Então esse símbolo aqui é o símbolo de maior que, né? Esse símbolo aqui é o menor que. Então como é que a gente vai ler aqui? A gente vai ler que 1970 é maior que
985. Logo, 0,197 é maior que 0,0985. Beleza? Bom, então é isso, a parte de definição de números decimais a gente para por aqui. A gente vai ver em seguida a parte de operações, como a gente trabalhar com a parte de adição, subtração, as operações, é isso. Agora você vai praticar com exercício, tá? Eu vou deixar 5 questõezinhas aí para você resolver e você vai interpretar e resolvê-las, beleza? Ao final você tem a sua nota, o gabarito e o vídeo de resolução comigo explicando detalhadamente para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Falou!